Pessoal, continuando nesse segundo vídeo sobre o assunto de termoquímica, calor envolvido nas reações, eu falei para vocês que tanto a reação para a molécula ou a substância para se formar quanto para se romper necessita de calor. Então agora nós vamos estudar um pouquinho esse calor. Tem reações que precisam de calor para que ela aconteça. E tem reações que liberam calor quando estão acontecendo. E aí eu vou dar dois exemplos para vocês. Pegar, por exemplo, a fogueira. Colocou lá várias madeiras, colocou comburente e aí você conseguiu tacar fogo lá na fogueira. Quando você senta ali próximo de uma fogueira, o que você sente? Foi dado esse exemplo no centro de mídias. Você sente calor. Por que você sente calor? Porque está ocorrendo uma reação química ali, uma transformação. A madeira está passando por um processo de combustão, está sendo queimada, se transformando em gás carbônico, cinzas. Só que ela está liberando calor. A reação ela está ocorrendo e ela é considerada como reação exotérmica. Exotérmica sempre irá liberar calor. Por isso que você sente calor ao estar ali próximo de uma fogueira, porque está ocorrendo uma reação exotérmica. E o inverso também ocorre. Quando que eu vou ter uma reação endotérmica? A reação endotérmica ela vai acontecer quando você precisa fornecer calor a ela. Aí foi dado no centro de mídias o exemplo do álcool. Quando você usa o álcool gel na mão, por que você sente a sua mão gelar? Porque o álcool ele está se volatilizando, ele está passando da fase líquida ou gelatinosa para a fase gasosa. E para essa reação ocorrer, ela precisa de calor. Então ela absorve o calor da sua mão para fazer com que o álcool mude o estado físico dele, se transforme em gás. Então, tem reações que precisam de calor para ocorrer. São as reações endotérmicas. No caso, o álcool. Outro exemplo é você cozinhar alimentos. Para você poder cozinhar os alimentos, você precisa fornecer calor. Então, é uma reação endotérmica. Já o produto formado, ele libera calor. Porque ele precisou de calor para acontecer e agora ele está com excesso de calor. Então ele vai liberar o calor. Por isso que quando você vai se alimentar, que você acabou de preparar, está quente, está liberando o calor. Porque para ocorrer precisou de calor, endo. Quando está pronto, libera calor, exo. Então eu espero que essa parte tenha ficado claro para vocês. Libera calor, exotérmico. Precisa de calor para ocorrer, endotérmico. E aí eu já vou pegar o gancho da explicação de reação endo e exo para poder falar de entalpia de reação para vocês. Não vou entrar muito nesse assunto, porque é um assunto da próxima aula, mas só vou tocar no assunto porque foi falado no centro de mídias. O que eu falei para vocês? Para a reação ocorrer normalmente, ela precisa de calor. Depois que ela ocorreu, ela libera calor. Então tem energia envolvida, calor envolvido em todo o tempo, tanto na parte de reagentes quanto na parte de produto formado. Numa reação química tem muita energia envolvida. E aí a gente entra com o nosso delta. Isso aqui é um triângulo, pessoal. Improvisei na sala aqui de aula. Isso aqui é um triângulo. Sempre que vocês verem um triângulo na química, em algum livro, na internet, em algum lugar, estiver tratando de química e vocês verem o símbolo que é um triângulo, a gente vai falar de variação de energia. O quanto de energia está envolvido naquela reação. Pô, entrou, saiu. Entrou energia para acontecer, saiu energia quando o produto foi formado. É a mesma coisa quando a gente mexe com dinheiro. Entrou tanto na minha conta, saiu tanto. E quanto que ficou no final? Aí essa é a pergunta. A entalpia na química, ela vai me dizer o quanto de energia ficou no final.
Entrou uma certa quantidade para ocorrer a reação, saiu uma certa quantidade de energia na reação porque foi exotérmica, e no final das contas, o quanto que ficou de energia ali? Então, sempre que a gente estudar a entalpia de uma reação, a gente está estudando o quanto de energia foi envolvido naquela reação, a variação de energia, quanto entrou, quanto saiu e o quanto sobrou de energia. Deu para entender o que é entalpia de reação? E aí, nós vamos agora, para finalizar esse assunto, falar sobre quando a minha entalpia ela é positiva e quando a minha entalpia ela é negativa. Sempre que a minha reação química, lá eu calculei a entalpia, que é o que nós vamos fazer na semana que vem, aprender a calcular entalpia. Sempre que eu calculei a minha entalpia e ela deu um número negativo, com um menos lá na frente, o sinal de menos na matemática, na física, na química, sempre representa números negativos, números abaixo de zero. Sempre que a minha entalpia der negativa, a minha reação foi exotérmica, ela liberou calor. E sempre que a minha entalpia der positivo, um número acima de zero, o sinal for positivo na frente, a minha reação ela foi endotérmica, ela precisou de calor. Exotérmica, entalpia negativa. Endotérmica, entalpia positiva. Mas não se prendam a isso, não se confundam, porque é um assunto que nós iremos tratar na próxima aula. O que vocês não podem esquecer, precisam estar sempre atentos, é que é os sinais que vão me dizer se a minha reação é endo ou se a minha reação é exotérmica. Quando vocês verem uma reação no livro, na internet, vocês já vão saber identificar. Vocês vão olhar lá, delta H, esqueci de falar o H para vocês. Vai estar um triângulo e a letra H. A letra H é de hot dog, cachorro quente. Quente, energia. Então, na química, a gente representa a energia com a letra H. Delta, variação de energia, variação do H. Variação de energia, sempre vocês verão delta H. Sempre que o delta H for negativo, você nem vai precisar analisar. Você vai ver que a sua reação ela é exotérmica. Sempre que o delta H, a variação de energia, for positivo, você nem vai precisar analisar. Você vai ver que a sua reação ela é endotérmica. Então, quem vai mandar são os sinais, positivo ou negativo. E foi falado também no centro de mídias, também não vou entrar em detalhes para não confundir vocês, em joules, quilojoules. O que é isso? Nada mais é do que unidade de medida da entalpia. Como assim, professora? Você vai comprar presunto e queijo na padaria. Você fala o quê? Me dá 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas. De quê? De presunto, de queijo. Na química, quando a gente tratar de entalpia, a gente vai falar deu tantos joule ou tantos quilojoules. Então, isso nada mais é do que a unidade de medida. Vai ter um resultado lá, positivo ou negativo, e precisa de uma unidade de medida para expressar ele. Deu tantos joules ou deu tantos quilojoules. Então, a entalpia da energia, a variação de energia, a unidade de medida que a gente usa na química é joules ou quilojoules, tá? Então eu espero que com esses 2 vídeos eu tenha esclarecido um pouquinho a aula do centro de mídias. Dúvidas e perguntas é só me chamar no meu WhatsApp. Realizem a comanda de atividade. Fiquem com Deus.